Oi, gente, bem-vindos mais uma vez a esse canal com o nosso Papo de Pretas. E como você tem visto, a gente tem buscado elaborar melhores conteúdos para que você possa dialogar conosco, para que você possa refletir sobre o assunto. E hoje, especialmente, eu tenho a honra de receber aqui dois advogados, ou seja, duas pessoas super entendidas no direito. E especificamente, já que é Papo de Pretas, e aqui eu devo dizer que hoje eu tenho Papo de Pretos, porque a gente tem que lembrar que interessa não somente a nós mulheres, mas interessa também você, homem. É importante que você saiba e entenda os direitos da mulher e principalmente os seus direitos também. Porque às vezes a gente fica olhando e pensando que a gente está aqui dando uma ênfase só no aspecto feminino. Não, quando a gente fala do feminino, obviamente a gente também reflete sobre o masculino. Então, para começo de conversa, a gente já quer desconstruir essa ideia de que aqui o nosso papo é reto, papo de pretas, papo de pretos, e a gente segue a vida. Vamos nessa? Obrigada, doutora Edi Smiderli, por estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Lucas Santana Ribeiro, por estar conosco. Bom, pessoal, mas agora vamos falar de uma coisa muito séria. Vamos falar do direito da mulher. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa primeiro, você já me conhece, sou Helenice Faria, eu sou uma mulher cinquentona, eu sou uma mulher casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho... vai no meu currículo lá, que você vai ver a minha formação acadêmica, porque aqui o nosso papo é de pretas. E a Edi? Quem é a Edi? A Edi é uma mulher de 38 anos, advogada, que ingressou na carreira tardiamente. Esquece essa história, ninguém ingressa tardiamente, a gente ingressa sempre no tempo certo. Eu entendo assim que foi o tempo necessário, né? Pronto, o tempo necessário é tudo de bom. Eu comecei a estudar direito, eu estava com 31 anos quando eu comecei a estudar direito. Legal. Eu já estava com uma filha com 10 anos de idade nessa época, hoje já está com 16, quase 16 anos, a outra com 5. Então, eu entendo que o curso de direito para mim foi uma libertação. Na minha família. Gente, para tudo. Sim. Ela está dizendo que conhecimento é libertação, tá bom? Grave isso aí. E a minha família toda sente muito orgulho. Eu venho de uma família muito humilde, que poucos tiveram oportunidade de estudo, né? Então, gera uma expectativa muito grande, alguém realmente concluindo um curso. Então a gente vê que hoje parece que existem muitas oportunidades em todos os sentidos, mas da minha família, minha mãe, entre 9 irmãos, é a única que tem uma formação acadêmica, que teve a oportunidade de uma formação acadêmica. Então, existe um orgulho por trás, assim, sabe? A família toda adora. Isso não é bom? Nossa, eles têm uma advogada. Gente! É uma delícia. Isso é histórico, ter um professor, um advogado, um médico na família, gente, é tudo. Então, interessante o que a Edi está colocando pra gente. E o que eu já quis enfatizar aqui, a gente nunca ingressa tardiamente em lugar nenhum. A gente sempre ingressa no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu acho isso bacana quando ela fala da família dela, né? Não um discurso de vitimização, mas um discurso de superação. É isso que a gente precisa, na verdade, né? Libertação, né? Eu vejo assim pela minha mãe, que também, da mesma forma que eu falei tardio, né? Ela começou do zero. Com 30 anos, a minha mãe começou a estudar o ensino fundamental. E hoje ela é pedagoga, é pós-graduada em educação especial, está quase se aposentando. Isso é tudo? Nossa, maravilhoso. Isso foi a única mulher da família que teve uma oportunidade de estudo, as outras não tiveram a mesma oportunidade que ela. Maravilha. Então isso veio da Unemate, quando se instalou aqui, logo no início da cidade. Universidade do Estado de Mato Grosso. Que eu tenho muito orgulho de ser professora, gente. Pronto, gente, professora da universidade, Tem que coisa falar boa. que eu adoro, é uma coisa que eu amo. Que disciplina você ministra lá? Prática jurídica penal e civil. As duas matérias de prática, eu amo. Vamos peticionar, Senhor gente. Deus. Peticionar maravilhoso. Não vou nem entrar no mérito da questão, né? Mas ok.
E além disso, a Ed é casada. Casada com o Arilton Slytherin, nosso maridão, adoro. Ei, maridão, beijo, tá? Lindo, meu marido, beijo. Ele tá me super apoiando, queria estar aqui hoje, mas tá lá cuidando das meninas. E é uma coisa que depois a gente vai poder Você comentar. entendeu? Que enquanto ela está aqui falando no Papo de Pretas, no Papo de Pretos hoje, o marido está cuidando dos filhos. Olha, e é uma coisa que a gente que exemplar isso, né? Eu venho frisando isso inclusive para as minhas alunas sobre essa questão do direito da mulher. A gente, como vai abordar esse tema, é muito importante a gente falar isso, que o mesmo dever do homem, e graças a Deus eu tenho um homem que tem esse entendimento em casa, que ele cuida das minhas filhas para eu poder me deslocar, para poder dar aula, para eu poder estar aqui, e no entanto é um homem que não existe, mas a gente está achando ainda alguns, né? Exato. E na verdade o que a gente vem cavando é que mais homens tomem essa postura pelo direito que a mulher tem de igualdade. Já vamos chegar lá. Direitos. Chegamos lá. E o Lucas Santana Ribeiro? Quem é o Lucas Santana Ribeiro? Bom, o Lucas, ele é um menino. Menino, gente, que delícia! A maioria das pessoas, quando ficam sabendo da minha idade, falam, nossa, mas é um menino, é uma criança ainda, mas graças a Deus já estamos trilhando caminhos aí, né, da vida adulta, já estamos nessa questão da vida adulta, graças a Deus. Que lindinho, gente. Ele já está sentindo que ele está na vida adulta. É maravilhoso. Legal. Super recomendo. Então, assim, Lucas Santana Ribeiro, para não deixar ninguém chateado, né? Isso é importante. E 25 anos de idade, como falei, praticamente. Quando eu tinha 25 anos de idade. Advogado delícia. já há um tempo, né? Estou indo para 4 anos de advocacia. E algumas pós-graduações, enfim, mas a gente vai lutando, né? Especificamente, você tem atuado em que área? Eu sou multidisciplinar. Né? Eu aprendi uma vez. Legal isso, ser multidisciplinar. Eu aprendi uma vez numa das pós que eu fiz que nós temos que evoluir junto com a evolução e revolução social. Perfeito. Nós não podemos ficar parados no tempo e viver aquela coisa assim, uma coisa, apenas aquilo e nada mais. Nós estamos em constante mudança, em constante evolução. Bacana. Então, como nós estamos na era digital hoje se fala muito dessa era digital, da rapidez, da fluidez das coisas, que a partir do momento que você está aqui, você já está vendo uma coisa distante através do seu smartphone, computador, tablet, essas coisas, e aí vem a questão da multidisciplinariedade. Então, assim, manter o foco numa coisa já não é mais interessante. Então, vamos manter o foco em várias coisas. Legal. Você entendeu o que ele disse? Foi-se o tempo das caixinhas. Exato. Hoje o tempo é da heterogeneidade, hoje o tempo é da multidisciplinaridade, hoje o tempo não é mesmo aquele passado que eu nasci, em que tudo era extremamente dentro da caixinha. Hoje a gente precisa ser de fato um sujeito proativo, né? Porque o tempo nos exige ser de fato sujeitos proativos. Mas eu gostei disso, que você está chegando na vida adulta e está curtindo essa vida adulta. Eu tô adorando. Ai, que ótimo. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. E falando de coisa fantástica, vamos falar de coisa fantástica. Direitos. Né? Eu já disse que são especialistas na área. E hoje eu quero aqui tirar algumas dúvidas. Eu penso que quando eu tiro as minhas dúvidas, eu também estou contribuindo para que outras pessoas possam entender e tirar também as suas dúvidas. Direitos da mulher é tudo que você precisa saber. Afinal, vou começar pelo Lucas, tá? Porque os machos, eles acham que eles têm prioridade. Na realidade, não tem nada disso aqui. Eu discordo completamente. Discorda? Eu discordo. Vamos lá. Completamente. Vamos começar pela discordância dele, então. Eu discordo completamente. Eu acho assim que na atual situação que nós vivemos hoje, que nós enfrentamos hoje, né? Como eu falei, nós estamos no século XXI. Ótimo. Eu acho que já não existe mais essa questão de separar, né? Igual você falou da questão das caixinhas. Hoje em dia nós não podemos mais pensar dessa maneira. Então, eu acho assim que por questão de respeito, uma questão de moral, uma questão de ética,
né? Mais velhos, mulheres e tal, como sempre foi. Mas eu já vivo numa era, e eu já aplico isso na minha vivência diária, numa era de realmente igualdade, né? De nós trazermos essa igualdade para o nosso dia a dia, nós tratarmos as pessoas com igualdade. Então você entendeu? Independentemente eu de fiz quem uma provocação, que eu deixaria os homens falar, porque... Mas vocês viram que eu fiquei séria, né? Porque eu fiquei assim, admirada. Que bom que ele já entendeu que nós estamos no século XXI e que hoje os direitos são iguais. Ai, gente, artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente. Todos são iguais perante a lei. Só essa parte que eu sei. Vou continuar com eles, tá bom? Mas aí, Lucas, então, a gente falava... Dessa igualdade. Você citou o artigo 5º da Constituição, que diz todos são iguais perante a lei. Aí vem uma partezinha dele que diz independente de raça, sexo, religião e outras coisas. Você acha que isso é uma verdade? Olho no olho agora. Na prática. Na prática, em grande escala, ainda não. Ainda não. Nós não vivemos isso. Mas a nossa Constituição Sim, a Constituição é de 1988. Em 1988, nós estamos no século XXI, quantos anos já passaram? Por que a gente ainda vivencia essa situação? Vou adiantar o assunto. Adiantemos. Vou lá pra frente e depois a gente volta, tá? Nós temos essa situação de uma Constituição que é muito bonita. Eu sou constitucionalista, então eu acho a nossa Constituição muito bonita. Eu acho que ela trouxe um avanço gigantesco para a nossa realidade brasileira. Mas o que acontece? Nós ainda vivemos uma questão cultural onde as pessoas não têm acesso às próprias leis, aos próprios direitos. Então, fica essa lacuna. Então, as pessoas que são nacionais ou até mesmo estrangeiros que vivem no país, elas não têm a ideia de conhecer os próprios direitos, de abrir a Constituição Federal e entender como é que surgiu o Brasil, para que surgiu o Brasil e principalmente para quem surgiu o Brasil. Para tudo. Legal isso. Eu vou aqui trocar em miúdos as palavras do Lucas. Noutros termos, ele quer dizer que nós, brasileiros, não temos o hábito de aceder literalmente aquilo que é nosso por direito, porque nós não temos hábito de ler, Exato. Conhecer, discutir as coisas, não é verdade, Edi? Olha, é engraçado que eu estava vendo, a gente falou sobre o tema, né, que seria proposto na entrevista, então eu dei uma olhada e as mulheres, vou levar o tema um pouquinho para frente, que são vítimas de violência. Não importa, a gente vai e volta. As mulheres que são vítimas de violência, 90% delas, na verdade 70% delas são mulheres que só têm ensino fundamental. Mulheres... Entenderam? Então, assim, gente, é uma coisa bem gritante que ainda falta muita educação no nosso país. Por mais que dê uma impressão de acesso, a gente vive num centro que funciona muito bem. Sinop é uma cidade de muito movimento, uma cidade muito linda, nós estamos progressista. Sinop, Mato Grosso. Exato. Pesquisa lá no Google que você vai ver que onde fica Sinop, como é Sinop, uma cidade extremamente promissora, tá? Mas eu acho que vale a pena você vir aqui e conhecer. Continuemos. É uma cidade muito progressista, então a gente acaba fugindo um pouco da realidade do nosso país, porque acaba que a gente enxerga isso aqui como uma realidade, não é, né? Isso aqui é uma exceção. Dá a impressão que nós temos acesso à educação, dá a impressão que todo mundo conhece seus direitos, porque tem a televisão, porque tem a internet, e na verdade o que a gente encontra que os dados reais das mulheres que sofrem preconceito, que são agredidas, são mulheres que não tiveram acesso à educação e que têm medo, que falta voz para ser representadas. Gente, num país lotado de advogados, lotado, eu acho que é o país que mais tem advogados no mundo, e ainda falta acesso aos direitos. Então, vamos repetir isso. Se não temos acesso aos direitos, isso se deve a um problema seríssimo. E esse problema passa pela questão da educação. Então a gente tem que voltar nessa questão da educação. Posso? Por favor. Me permite? Infelizmente, eu digo isso assim com muita certeza e com muita veemência. Infelizmente, nós temos uma formatação cultural no Brasil que é
de deixar realmente as pessoas alheias, né? A gente que consegue, depois de muita luta, a gente que consegue chegar e avançar nessa questão do estudo, a gente passa a reparar. Nós conseguimos desenvolver um olhar mais crítico para as situações e nós conseguimos perceber essa situação, que a formatação cultural do Brasil, infelizmente, não falo a nível Sinop, porque como a doutora disse, nós vivemos uma realidade em Sinop diferente, nós temos uma progressividade muito grande aqui, um avanço. A Sinop é considerada uma cidade muito vanguardista, né? Graças a Deus. Então, assim, mas no Brasil, infelizmente, nós temos essa formatação cultural, de que o ensino, ele não é tão importante quanto qualquer outra coisa. Sendo que, na verdade, para que a gente consiga se desenvolver, até mesmo como seres humanos, nós precisamos ser educados, nós precisamos ser ensinados. Então, falta um foco na questão da educação. A partir do momento que eu tenho educação, eu desenvolvo meu conhecimento, desenvolvendo meu conhecimento, eu vou ter liberdade, eu vou ter poder, mas não poder de manipular as pessoas, pelo contrário, de lutar por aquilo que eu vejo que está errado. Pronto. Repito e insisto, enquanto formadora, enquanto educadora, nesse papo que a gente está tendo aqui, que por mais que nós não queiramos, nós temos que admitir que nós temos um problema chamado educação no Brasil. Por mais que a gente não queira admitir também, a gente tem que lembrar que uma vez você se sabota e não busca conhecimento, é porque eu chamo isso de sabotagem. Foi o tempo que nós tínhamos dificuldade de aceder ao conhecimento, não é verdade? Foi o tempo que era difícil aceder a uma universidade pública, a uma educação básica pública. Então, por isso que eu falo que a gente tem as oportunidades, de certa forma, a gente precisa ressaltar essas oportunidades que são dadas aos brasileiros. Entretanto, que a gente vê que muitos brasileiros não querem aceder a essas oportunidades. E o fato de não aceder a essas oportunidades torna o sujeito totalmente vulnerável. E eu ia dizer ignorante. Porque quando a gente pensa no conhecimento, o não conhecimento, o contrário disso, um sujeito ignorante, né? É claro que a gente tem que considerar que tem um monte de coisas que permeiam todas essas questões. Sim. Não são simples assim como a gente está tratando aqui, né? A gente precisa de políticas públicas que sejam interessantes, a gente precisa de condições para esses alunos dentro das universidades públicas, dentro das escolas de base, que deem condições de fato a esses alunos a pensarem, de fato, a aceder conhecimento. Eu estou falando aqui de uma condição de conhecimento que a gente precisa. Porque é fácil alguém chegar e dizer assim, não, mas Sinop tem X universidades, não, Sinop tem X escolas públicas, mas eu quero saber o que é que está se produzindo dentro dessas escolas públicas, dentro dessas escolas particulares e tantas outras coisas mais. Na verdade, é um estudo muito direcionado. Eu entendo que falta algo que demonstre de verdade as possibilidades. Passa de ensinar o alfabeto, as palavras e vai para o direito. Qual é o seu direito desde criança? Você tem um direito e você deve procurar por ele. E a gente está falando isso por todo mundo ter esses acessos, né? São grandiosos, internet, televisão, todos os meios hoje estão ali. No entanto, ainda na educação a gente se mantém muito antiquado. Muito antiquado. Bom, ela que está dizendo, não sou eu, mas você pode comprovar isso nas pesquisas, que nós de fato estamos com uma escola muito aquém do que nós necessitamos. Sim. E a gente precisa discutir isso. Com certeza. Tá? Gente, agora de fato, depois de passear pela educação, depois de falar de um monte de coisa, nós vamos direto aos direitos das mulheres. Vamos centrar agora naquilo que são os direitos das mulheres. Não todos os direitos nós vamos conseguir falar aqui, mas pelo menos a gente vai falar alguma coisa que deve ser central para a vida da mulher. Vamos começar então pensando nos direitos da mulher. Vamos lá, Lucas. Então, nós falamos da Constituição de 1988, que foi uma revolução sensacional que o Brasil teve na época, uma Constituição maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. Essa Constituição, ela trouxe diversas situações
que equalizam, que trazem uma igualdade realmente, que colocam a mulher no lugar de igualdade, no lugar de ocupar o mesmo espaço, né? Tanto é que nós temos, com a Constituição, com o advento da Constituição, nós temos a igualdade entre homens e mulheres, isso nós já falamos, principalmente essa igualdade no âmbito familiar, né, que foi comentado da doutora, que o marido ficou cuidando das filhas enquanto ela veio. Então, isso é uma igualdade que a Constituição ela assegura a todas as famílias. Então, ela também proíbe privilégios e distinções em razão do sexo. O que são esses privilégios e essas distinções? Pelo fato da mulher ser mais bonita, pelo fato da mulher, né? Então ela vai ganhar um aumento, ela vai ganhar uma atenção especial dentro do local de trabalho. Gente, vou deixar ele falar tudo, depois eu comento, tá? E aí nós temos essas questões. Distinções, ou seja, diferenciar a mulher, principalmente na parte do ambiente de trabalho. Diferenciar ela. Como? Reduzindo o salário dela. Pelo fato dela ser mulher, por dizer que ela não tem a mesma capacidade que o homem fazer aquele determinado serviço, mas ela foi contratada para aquilo e ela não tem capacidade. Então reduz o salário dela. Isso é mero preconceito, tá, gente? Isso aí é mero, não, isso é puro preconceito. Gente, mas eu só quero alertar que isso não acontece no Brasil, isso acontece na França, na Itália, porque a Constituição Federal de 1988 nos assegura direitos iguais. Exatamente. Inclusive, essa questão da diferença do salário, ela vem na Constituição, ou seja, nós temos uma segurança legal e uma segurança jurídica embasada em cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas. Adoro essa palavra, é linda, gente. Né? Porque pétrea vem de pedra. Né? Então é aquilo que fica para o resto da vida, não vai mudar. Então essa questão do pagamento do salário, é diferenciado, essa diferença de salário, isso está garantido, não pode acontecer. Eu até comentei uma vez numa palestra que dei lá no MEJA, né, sobre os direitos das mulheres, que teve uma dúvida, surgiu uma dúvida no meio da conversa a respeito disso, não ser contratada para o cargo de motorista por ser mulher. Pode isso? Não. Se aconteceu essa situação, o que você deve fazer? Vai no Ministério do Trabalho e denuncie. Aproveita. Busca saber o que você pode fazer ou não. Você tem uma diferença de salário, você ocupa o mesmo cargo que um homem e você está recebendo menos que ele, vai no Ministério do Trabalho, faz essa denúncia. Isso é preconceito. E isso é teu direito, como eu acabei de falar, garantido pela Constituição. Está assegurado pela Constituição no nosso país. Então você pode buscar esse direito. Outro direito também constante na Constituição é a questão das presidiárias, que têm os filhos, elas poderem amamentar os filhos durante a fase de amamentação. Antigamente, na Constituição passada, não tinha isso. As crianças eram totalmente tiradas do seio da mãe, do seio familiar, e levadas embora, adotadas, sem a mãe ter sequer uma atenção, despender um tempo, uma atenção para o próprio filho. E isso foi proibido, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. E a Constituição de 88 garante ferrenhamente a dignidade da pessoa. A Constituição de 1988 garante ferrenhamente os nossos direitos. A gente quer discutir sobre isso. Exatamente. Vamos continuar. Então nós temos também a questão da maternidade como um direito social. Então o social, o todo, toda a população tem que cuidar, e aí tem a questão também de o Estado, no artigo 226 da Constituição, é de dever do Estado prezar pelo âmbito familiar, tomar todas as atitudes necessárias para que uma família se desenvolva plenamente, para que as crianças cresçam e se desenvolvam. Então isso é dever do Estado, está lá na Constituição também. O reconhecimento do planejamento familiar como livre decisão do casal, então não é uma imposição social, porque se nós formos comparar com a China antigamente, a China determinava número de filhos e que os filhos tinham que ser homens, né? Então a Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, ela já veio e desmistificou isso. Então ela já acabou com isso e disse: o casal é livre para escolher quantos filhos quiserem, se querem ter filhos, se não querem, é deles essa decisão. E aí eu volto a reafirmar
a questão do dever do Estado. É dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares, dentre outras conquistas. Então, assim, além de tudo, o Estado ele tem que garantir a segurança dentro dessa família. É o Estado que vai garantir que nada de ruim aconteça aos integrantes daquela família. Porque quando nós falamos em família, nós estamos falando em uma sociedade familiar. E essa sociedade familiar integra uma sociedade maior, que é o nosso Estado, Brasil, no caso. É isso. Então, assim, Interessante, não? Tem tanta coisa que a gente precisa discutir, gente. Eu, como não sou do direito, quando ouço essas questões, fico com um monte de interrogações na nossa cabeça, porque de tantos direitos nós temos, mas na prática parece que está extremamente dissociado daquilo que nós vemos na Constituição Federal. É bem aí esse ponto sensível que eu queria trazer. O Lucas trouxe pra gente toda essa explanação que a Constituição traz, porque é bonito de ouvir, de se ler, é lindo. No entanto, vamos para a realidade que nós temos hoje aqui. Verdade. Como mulher, você traz isso também, você sabe das suas lutas, eu conheço as minhas e conheço as lutas das minhas clientes. E olha, não sou uma pessoa que defende extremamente a mulher. Trabalho com homens também e também confio e acredito no direito deles na igualdade feminina. Quando a gente traz, ele foi trazendo pra gente o que a lei, a Constituição traz como a determinação maior, a gente entende, olhando no âmbito social, que isso não é cumprido nem em 20% do que é escrito. Graças a Deus que tem a Constituição, é bonito, porque eu acho que seria pior se não tivesse, porque pelo menos a gente tem alguma coisa que a gente olha ali e tenta se basear pra gente seguir. A gente já tem um fio ainda em que se agarrar. Exato, né? Agora a gente teve... Porque se a gente não tivesse também, a gente estava perdido. 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher... a gente viu todo esse contexto, no entanto foi falado muito a respeito do trabalho que ele citou. A mulher tem direito, mas é um movimento que nós temos que fazer também. Pronto, para tudo, que isso é importante a gente ressaltar. Se tem alguém que tem que se mover e lutar pelos seus direitos, no que se refere aos direitos da mulher, são as mulheres que têm que fazer. A gente não pode entrar nesse discurso de vitimização. A gente precisa lutar. E é por um processo de sororidade. Nós temos que ser umas pelas outras. E aí, unidas, a gente pode tentar alcançar algumas coisas que a Constituição Federal nos assegura. Sabe por quê? Eu fiquei pensando aqui enquanto o Dr. Lucas falava. Nós temos direitos iguais, nós podemos sim. Mas fico pensando, quantas vezes eu precisei gritar, eu, enquanto negra, e dizer, opa, com licença, não sou eu apenas o exemplo disso. Nós temos milhares de mulheres no Brasil que vivenciaram essa situação. Né? Inclusive eu falava hoje numa conversa com uma colega, ela dizia, Lenice, o que foi que te moveu a abrir um canal e discutir essas questões, discutir sobre discriminação racial, discutir sobre as questões das mulheres e tantos outros assuntos que você tem se esforçado em fazer. E eu disse a essa colega, nada melhor que a navalha na carne. Quando a navalha está na nossa carne, o que a gente faz? A gente vai à luta.